Boa noite a todos. Como sempre eu digo, é uma alegria estar aqui, né? A gente se sente bem feliz com o convite e de poder estar junto com os irmãos, mais uma vez falando sobre o Evangelho, sobre Jesus e sobre o que nos ensina a nossa doutrina espírita. E para essa semana, para refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho, nós escolhemos uma passagem que está no capítulo 4 do Evangelho de João, onde ele conta um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E para embasar a nossa reflexão à luz da doutrina espírita, nós escolhemos então o capítulo que tem como título esse da exposição doutrinária, Os Ensinos de Jesus à Mulher Samaritana, que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E nós sabemos então que esse encontro narrado no Evangelho de João, ele traz uma grande simbologia, muitos significados que a gente precisa às vezes entender um pouquinho do que era a realidade da época para absorver bem o ensinamento. Então ele começa, eu vou trazer aqui, não na íntegra exatamente, porque é bem extenso, mas as partes principais, né, da passagem, para nós irmos analisando o que Jesus está nos ensinando com esse diálogo. Então conta lá no capítulo 4 do Evangelho de João que Jesus tinha decidido sair da Judéia e voltar para a Galiléia com os seus discípulos. E para fazer esse percurso, que nós temos que lembrar que era feito a pé, né? Ele tinha dois caminhos, duas possibilidades de chegar. Ou margeando o Rio Jordão, que era um caminho mais suave, né, mais ameno, a temperatura mais amena e tudo mais. E ele tinha o caminho que passava pela Samaria, que era um caminho mais árido, mais quente, enfim, mais difícil. Sem contar que os judeus não se davam com os samaritanos, por questões religiosas, questões de costumes, o tipo de adoração que cada um tinha, naquilo que eles acreditavam, eles divergiam, então eles não se davam. Mas não era uma coisa assim, eu não gosto do fulano lá. Não, era uma coisa muito séria. Tanto que eles acreditavam, os judeus acreditavam que se eles tivessem contato com os samaritanos, com as coisas que eles produziam, enfim, eles estariam impuros. E aí eles teriam que passar por todos aqueles rituais de purificação depois. Então era uma rixa, era uma desavença bem grande que existia. E qual o caminho que Jesus escolheu fazer? Passar pela Samaria, né? Com certeza que não à toa. Ele sabia que tinha uma missão ali para ser cumprida. Então eles foram e chegando perto de uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Jacó era o patriarca daquela tribo que se reuniu ali, né? Uma das 12 tribos de Israel. Então ali tinha uma fonte que era chamada Fonte de Jacó, ou o Poço de Jacó. Chegando ali naquele poço, perto da hora sexta, e aí lá os judeus eles começavam a contar a hora primeira a partir das 6 da manhã. Então 6 da manhã era a hora primeira, a hora sexta era meio-dia. Então imaginemos naquela região o calor que não estava fazendo. E eles caminhando, né, em direção à Galiléia, pararam lá perto daquele poço. Os discípulos foram até a cidade para comprar alimento e Jesus ficou ali, descansando. Então, nesse momento, se aproxima uma mulher samaritana. Quando ela chegou perto do poço, né, Jesus estava ali sentado, ela veio tirar água. Vejam que, normalmente, naquela época, as mulheres iam em grupo buscar água e nos horários mais cedo, ou no final da tarde, que era quando o sol já estava mais ameno, não era um caminho tão difícil de fazer, né? Essa mulher não. Ela ia ao meio-dia sozinha. Então, provavelmente, ali já demonstra que ela era uma pessoa meio excluída, né? Ela não podia estar junto com as outras. Quando ela chega ali, então, Jesus diz para ela, dá-me de beber. E ela se assusta, fica surpresa e diz para Jesus assim, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que da estranheza dela? Primeiro, que naquela época os homens não dirigiam a palavra à mulher. Eles não era o costume da época. Eles falavam com os homens. Naquela época a mulher era considerada a propriedade dos homens, ou ela era a propriedade do pai,
ou do marido, ou, se não tivesse pai nem marido, do irmão mais velho. E um outro homem não tinha o direito de se dirigir diretamente a uma mulher. E para piorar a situação, ainda era um judeu falando com uma samaritana. Então ela estranhou bastante que ele dirigisse a palavra a ela. Jesus respondeu: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado a água viva. Então ela estranhou, né, a atitude dele, e ele disse assim: se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias água, e eu te daria a água viva. Ele está tentando explicar para ela que tipo de água é que ele tem para dar. E aí a mulher pergunta para ele: Senhor, não tens como tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, pensas que tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele bebeu, e seus filhos e seus gados? Ela ainda não estava entendendo de que água ele estava falando, né? Então ele chegou, ele estava ali, não tinha um balde, não tinha uma corda, não tinha nada para tirar, o poço era fundo. E aí ela pergunta: como que você acha que vai tirar água daqui? Tu acha que é maior que o pai Jacó, que nos deu esse poço? Vai tirar água como? Então ele responde para ela: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então ele estava explicando para ela: a água que estava lá dentro do poço é a água da matéria, né? Que mata a nossa sede, mas que logo a gente vai sentir sede novamente. A água que ele tem para oferecer, nunca mais a pessoa sente sede. Era isso que ele estava tentando fazer ela entender. Ele não estava falando de uma água física, ele estava falando de outro tipo de água. E continua: pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. E aí, quando eu estava lendo, estudando para preparar essa exposição doutrinária, nessa parte aqui, me ocorreu um pensamento. Quantas pessoas a gente conhece que já beberam tanto da água viva que Jesus tem para oferecer e que se tornaram fontes de água viva? Se tornaram fonte dessa água. E aí eu pensei em Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, o nosso querido Divaldo, que voltou semana passada, né? Desencarnou, voltou à pátria espiritual. E eu não digo que eles beberam do Evangelho nessa encarnação. Eles já vêm bebendo dessa água viva há muitas encarnações. E nessa que nós temos a oportunidade de conhecê-los, de saber quem são, eles foram fontes para nós. Nós mesmos, na nossa humildade, também podemos ser fonte dessa água. Claro que nem vamos nos comparar, nem temos essa pretensão de nos comparar a essas pessoas que eu citei, mas quando nós nos dedicamos a ouvir Jesus, nós também temos essa oportunidade de ser fonte de água viva. Quantas vezes a gente é procurado por alguém, por algum familiar, algum amigo que sabe que ali vai encontrar um certo consolo, vai encontrar uma palavra de apoio, uma orientação. Quantas vezes o vivenciar o Evangelho, sendo nós exemplos, né? A gente também não ajuda, não se torna uma pequena fonte. Tudo isso por matar a nossa sede na fonte da água viva que é Jesus. E ele continua dizendo então, ele continuou dizendo coisas para ela da vida privada dela que ele não teria como saber porque ele era um desconhecido, ela não sabia quem ele era. E aí, aos poucos, ela foi se convencendo de que ele era um profeta. E ele disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, era um povo que tinha muitos dogmas, uma cultura muito, crenças muito firmes, assim, né? O lugar certo de orar era lá no Monte dos Samaritanos, ou os judeus acreditavam que o lugar certo para orar era em Jerusalém. E ela questiona isso para ele. Onde se deve orar? Jesus respondeu para ela: mulher, crê-me, a hora
vem em que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. A hora vem e é agora, ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Então ele já está explicando para ela que os verdadeiros adoradores não precisam de um lugar certo, eles adoram Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. E ela pergunta para ele então, eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, e quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Eles acreditavam, né, ainda que o Messias estava para vir, que seria o Salvador, que o libertador deles e tudo mais, de todos nós, né? E Jesus diz aquela frase que é tão forte, tão poderosa: eu o sou, eu que falo contigo. Ele dá para ela a certeza, e em várias outras passagens do Evangelho ele usa essa frase, eu sou, para dizer que ele era o Messias, que ele estava ali, ele que estava falando com ela. E o interessante é que essa reflexão que o Caibar Schutel faz aqui nesse capítulo do livro, ele nos diz que é um momento agora, tanto lá quando ele foi escrito esse livro, como agora nós podemos acreditar certamente que sim, são tempos em que nós atravessamos de renascimento do Evangelho. Ele compara esse renascimento ao terceiro dia, que é o dia da ressurreição, né? O cristianismo está ressuscitando. Esse é o termo que ele diz. A única doutrina que, em sua pureza primitiva, nos proporciona toda a consolação de que necessitamos na luta pela vida e toda a luz que não podemos dispensar para a purificação das nossas almas. Então, ele está reforçando aqui essa doutrina na sua pureza primitiva. Se nós formos trazer o Evangelho para a nossa vida na sua integridade, na sua pureza, é o que nos dá força para a luta que é a nossa vida, a luta diária, a luta dos nossos desafios, da nossa reforma íntima, e que nos dá toda a luz que nós não podemos dispensar para purificar as nossas almas. Enquanto espíritos eternos que somos, né, temos essa missão de cada dia, cada encarnação, cada oportunidade estar purificando o nosso espírito. É no Evangelho que a gente encontra essa luz. E aí ele segue nos ensinando assim, que essa luz não é privilégio de castas, de seitas ou de famílias. E mais uma vez a gente volta para a realidade daquele povo naquela época em que judeu não se dava com samaritano, o samaritano achava que era lá no Monte Garizim, se não me engano é esse o nome, que tinha que orar, o judeu achava que era em Jerusalém. E até hoje, se nós trouxermos para a vida atual, a gente se prende muito a lugar, se prende muito a ritual. Se não for assim, em tal lugar, lá na casa espírita, se não for lá na igreja, lá não sei aonde, não vale a oração. Se não tiver um objeto tal ali também, precisa ter. Ele está dizendo aqui, não é privilégio, nem de castas, nem de famílias, nem de lugar nenhum, nem de seitas, nem de religiões. Adorar a Deus e receber essa luz é algo que está para todos nós. E Jesus, sendo judeu e afirmando isso, tinha um peso maior ainda de ensinamento para aquela mulher, né? Como tem para nós também. Estando Deus em toda parte, e em toda parte devemos adorá-lo, esforçando-nos por cumprir a sua lei. Mais uma vez ele reforça que Deus está em toda parte e que por isso nós podemos orar para ele e adorá-lo em qualquer lugar. O interessante dessa frase é o que complementa aqui, esforçando-nos por cumprir a sua lei. Como que a gente vai adorar a Deus? Esforçando-nos por cumprir a sua lei. Outra observação interessante, ele não fala adorar a Deus cumprindo a sua lei, ele fala em esforçando-nos. Por que será? Porque Deus sabe que nós, no estágio que nós estamos de evolução, nós não vamos conseguir cumprir a sua lei à risca. Mas o importante é o nosso esforço em cumprir. Cada vez que a gente se esforça por perdoar, se esforça em calar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade,
Cada vez que a gente se esforça em ser humilde, é a forma que nós temos de adorar a Deus. Nós não temos como acreditar que, tendo ali a lei de Deus, sabendo, por exemplo, que Jesus sendo o nosso modelo e guia, nós temos que seguir os ensinamentos dele. Não tem como a gente achar que a gente vai fazer tudo aquilo ali que está escrito. Nós vamos nos esforçar para fazer. E é esse esforço que mostra o quanto nós adoramos a Deus. Seja na nossa casa, seja aqui na casa espírita, seja no lugar que for. A água que sacia toda a sede é a que jorra do alto, a sua doutrina ministrada pelo Espírito de Deus. A água é, pois, a doutrina ministrada pelo Espírito, doutrina de vida, de luz, de verdade, de paz. Doutrina que abrange ambos os mundos, carnal e dos espíritos. Doutrina única que nos garante a felicidade eterna. É isso que a doutrina espírita nos ensina, né? O que nós temos que seguir? O nosso Mestre Jesus. É ali que nós encontramos vida, encontramos luz, encontramos verdade, encontramos paz. Uma doutrina que está disponível para nós, encarnados e desencarnados, como ele está falando aqui. E o importante é, assim como aquela mulher samaritana entendeu que a água que Jesus estava oferecendo para ela não era a água que estava lá dentro do poço, que nós também entendamos que essa água é o Evangelho de Jesus. E que ele está para nós todos. E essa exposição doutrinária aqui, eu fiz ela também lá no Joana. E depois desse dia que eu fiz essa exposição lá, eu vi uma postagem do José Carlos de Luca, que falava da passagem da mulher samaritana. E eu anotei a frase que ele usou, que ele diz assim, que o encontro de Jesus com a mulher samaritana parece se repetir todos os dias. Enquanto nós procuramos ansiosamente saciar a nossa sede de viver nos poços efêmeros e limitados do mundo, não nos damos conta de que Jesus nos oferece a água viva plena, que mata a nossa sede quando bebemos do seu evangelho de amor. Às vezes nós estamos tão ocupados em matar a sede, como ele chama aqui, nos poços efêmeros do mundo, das nossas necessidades materiais, que a gente esquece que Jesus está nos oferecendo uma água que só Ele tem. E que realmente vai matar a nossa sede. Nós somos essa mulher samaritana. Nós temos os mais diversos tipos de sede. E Jesus sabe cada tipo de sede que nós temos. Todos os dias nós estamos junto ao poço, tentando pegar essa água. E se nós encontrássemos Jesus ali, ou melhor, quando nós olhamos bem e encontramos Jesus na beira desse poço, nós temos a oportunidade de beber dessa água que Ele oferece. A nossa sede de amor, de atenção, a nossa sede de perdão, a nossa sede de harmonia familiar, de saúde. Todas as sedes que nós temos podem ser saciadas por Ele, pelo seu ensinamento. Porque antes que a gente peça, como ela pediu lá, Senhor, então dá-me de beber dessa água para que eu não sinta mais sede. Antes que a gente possa pedir, Ele já sabe o que nós estamos precisando. Mas nós sempre podemos pedir, porque esse também é um ensinamento de Jesus. Pedi e obtereis. Quando a gente vai fazer as nossas orações, as nossas preces, e a gente agradece, né? Estamos aprendendo a mais agradecer do que pedir, mas também pedimos. E por vezes pode vir um pensamento assim, mas eu não precisaria pedir, porque Deus sabe, Jesus sabe do que eu preciso. Sim, Ele sabe, mas Ele nos deu o direito de pedir. Quando Ele disse, pedi e obtereis. Ele deu para nós esse direito de nos colocar diante dEle e pedir como a mulher samaritana pediu. Para que Ele nos dê de beber dessa água que mata todas as nossas sedes. E como eu disse, Jesus conhece e Ele vê a sede que está em nós. E quando
eu estava preparando aqui, né, nessa parte, bem nesse momento aqui, me ocorreu duas perguntas. A primeira, e que eu vou perguntar para os irmãos também, porque vale a nossa reflexão. Quanto tempo da nossa vida nós estamos dedicando a saciar essa sede? Porque o poço está aqui para todos nós, à nossa disposição. O Evangelho do Cristo está ao alcance de nós todos. Ele está nos livros, como aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está na Bíblia, né? Em todos os livros do Evangelho, dos Evangelhos. Ele está na internet. Ele está aqui na Casa Espírita. Nós todos estamos aqui hoje, bebendo no poço da água viva de Jesus, aprendendo um pouquinho mais, matando um pouquinho dessa sede. Então esse Evangelho está disponível para todos nós. Basta que a gente dê tempo da nossa vida, porque tempo nós temos para muitas coisas, inclusive para coisas que não agregam nada para a nossa evolução. Então nós temos que ter tempo para isso também. E a segunda pergunta, nós já estamos levando essa água viva para dentro das nossas casas, por exemplo, com a prática do Evangelho no lar? Quem frequenta a doutrina espírita, quem é estudante, quem não é, quem vem de vez em quando, quem já é simpatizante, já vem há mais tempo, todos nós sabemos que é uma prática muito indicada, muito recomendada, incentivada pela doutrina espírita, a do Evangelho no lar. E muitas vezes nós arrumamos várias desculpas para não fazer. Porque a gente é orientado a escolher um dia e um horário, né? Um dia da semana e um horário para ser sempre naquele mesmo dia e horário. E aí às vezes, mas eu não tenho tempo, mas lá em casa eu faço sozinha, eu tenho que fazer sozinha, ninguém quer fazer comigo. Essa é uma das frases que a gente mais ouve. Só que nós temos que entender que nós poderemos estar sozinhos fisicamente, porque nem todos que estão morando conosco na mesma casa estão no mesmo momento de trazer o Evangelho para si. Mas se nós que estamos aqui hoje ouvindo essa doutrina, temos a oportunidade de escolher um dia e horário para fazer o Evangelho no lar, mesmo que estejamos fisicamente sozinhos, espiritualmente nós não estamos. Ali nós teremos benfeitores nos auxiliando, nossos espíritos protetores. Nós teremos outros irmãos desencarnados que a gente sabe que sempre tem algum perto de nós, ou que será atraído pela luz que o Evangelho no lar emana do nosso lar. Eles poderão ali receber o consolo, receber a informação que eles precisam, receber encaminhamento, a ajuda, através daquela palavra que está sendo lida do Evangelho. É uma forma de nós trazermos essa água viva para dentro da nossa casa, para a nossa família. E mais uma vez reforça a mesma pergunta anterior. Quanto tempo da nossa vida nós estamos dedicando para isso? Para nós, particularmente, individualmente, porque nós sabemos que a reforma íntima é algo individual, e também para quem está sob o mesmo teto que nós, e também para quando nós moramos sozinhos. Quantas pessoas moram sozinhas, não moram com familiar nenhum? Também ali, nesse caso, certamente. Estaremos em algum espacinho da nossa vida, dedicando ali 15, 20 minutos de toda uma semana para beber na fonte que é o Evangelho. Como eu disse antes, meus irmãos, nós todos somos essa samaritana. Nós todos temos, além das nossas sedes, temos as nossas exclusões. Ela, como uma excluída, porque estava indo sozinha ao meio-dia pegar água, também temos as nossas exclusões. Quantos de nós passamos por dificuldades que nos excluem, às vezes, de certos círculos, que nos fazem se sentir sozinhos, como ela que estava indo sozinha pegar água? Todos nós desconhecemos Jesus na sua profundidade, como essa mulher que não sabia quem ele era. E que aos poucos, através do que foi ouvindo do Mestre, foi entendendo com quem ela realmente estava falando. Em algum momento da nossa vida, nós vamos lembrar desse ensinamento de hoje
e vamos reconhecer que estamos na beira do poço, pedindo água. E outro dia eu vi um vídeo, só para nós finalizarmos, né, com esse pensamento, com essa pergunta também. Eu vi um vídeo que mostrava cenas de Jesus abraçando outras pessoas, cenas da série The Chosen, não sei se vocês conhecem. E nessa série tem várias cenas em que ele dá um abraço. E a pergunta que tinha no vídeo foi que me marcou. Ela dizia assim: como eu explico para Jesus que em certos momentos tudo que eu queria era um abraço físico dele? Quando a gente está na beira do poço, sem um balde para puxar água, sem uma corda, não vendo nenhum jeito de matar a nossa sede, e a gente pensa assim: se eu pudesse explicar para Jesus o que eu preciso agora, fosse um abraço físico, fosse um copo da água viva dele, imagine que bom seria. E nós temos essa oportunidade. Toda vez que nós nos vermos assim, sedentos das mais diversas sedes, que cada um tem a sua, e por mais que todos precisassem matar a sua sede de saúde, para cada um é diferente. Em qualquer momento, nós podemos recorrer a Ele. E como falei antes ali, mesmo antes de nós pedirmos, Ele vai saber que tipo de sede nós queremos matar. Por que estamos tão sedentos? Nós só precisamos seguir o exemplo dessa mulher, que no início não entendia, no início não reconhecia Ele como sendo o Messias, mas depois reconheceu, aos poucos, dedicando um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa vida para conhecer o Evangelho, praticá-lo e esforçando-nos por praticá-lo, nós vamos estar bebendo um pouquinho dessa água que Jesus oferece. E certamente chegará um momento que nós também seremos fonte da água viva de Jesus. Então eu agradeço a todos pela atenção, agradeço aos mentores que guiam a nossa fala, que guiam os assuntos que são escolhidos, e rogo a Deus também que essa mensagem fique no coração de cada um de nós, e que se em algum momento nós sentirmos que a sede está muito grande, a gente lembre que Ele tem a água que a gente precisa. Boa noite a todos, que assim seja.